Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais uma aula com a conceitualização e a profundidade que seja adequada à tua formação na engenharia. Eu espero que esse vídeo mereça a tua atenção e que o canal aqui mereça a tua inscrição, o compartilhamento desse vídeo, comentários e tal, para que a gente avance e aprofunde cada vez mais o entendimento sobre temas que são tão relevantes na formação do engenheiro. Beleza? Antes de colocar a mão na massa, vamos para a vinheta e depois a gente começa realmente a trabalhar. Bons estudos, até o vídeo, valeu! Então, como eu estava falando, a questão da notação na análise CA, né, para que a gente não faça uma confusão entre os regimes de corrente contínua e corrente alternada, é muito salutar que a gente trabalhe com símbolos diferentes, né, com as notações diferentes. Então, o que vocês notam aí no livro do Malvino é que ele coloca, aliás, é assim, bem dentro daquilo que as obras clássicas do assunto fazem, é colocar todas as notações de corrente contínua em letras maiúsculas, como nós estávamos usando até o nosso primeiro bimestre, e as notações em corrente alternada em letras minúsculas, tanto a letra que denota a grandeza, como também a questão do seu índice, né? Dessa letrinha que fica embaixo. Então, prestem bastante atenção a isso, porque isso será necessário, tá? Quando eu coloco uma letra minúscula, eu nem precisaria dizer o que é. Por exemplo, se eu colocar IE minúsculo, eu não precisaria dizer que é a corrente de emissor no regime de corrente alternada. Então, não precisaria dizer, ok? Por quê? Porque a notação está em minúsculo. Então, prestem atenção a isso para que vocês não se percam, tá bom? Uma grandeza, né, que eu chamo de figura de mérito, bastante importante para esse estudo nosso, é a resistência CA do emissor. Lembrando, pessoal, a maioria das aplicações que nós estamos fazendo são aplicações em emissor comum. Então, essa resistência CA do emissor, ela tem a ver com essa topologia, não é? Se a gente estivesse trabalhando noutra topologia, teríamos que calcular outra resistência CA. Porém, como a gente centrou bastante atenção nessa topologia desde o início do estudo do transistor, vou continuar com ela aqui, tá? Então, o que é que ele faz, né? Qual é o cálculo que ele faz para determinar essa resistência CA no emissor? Então, lembrando, né? Se é resistência CA, eu tenho que colocar RE pequenininho, tá? E aí vocês notam que tem uma curva aqui que relaciona corrente de emissor com tensão base emissor. Eu acredito que a maioria de vocês já está até visualizando onde que está essa corrente e onde que está essa tensão, baseada em todos os estudos que a gente já vem fazendo. Beleza. Notem que os valores tanto de VBE como de E, eles são, e aí deixa eu fazer uma anotação aqui para ficar mais claro. Então, notem isso aqui, ó. Eu tenho aqui 3 valores de VBE, tá vendo? 3 valores de VBE. Eu tenho um valor central de VBE, que é o valor calculado lá na polarização, e tem o valor máximo e valor mínimo. Esse valor máximo e valor mínimo, eles são alcançados na hora que eu faço a análise do sinal em corrente alternada. Então, eu tenho um pico de tensão VBE e um vale de tensão VBE. Por isso que eu tenho um máximo e um mínimo. E lá na polarização, a gente calculou esse valor aqui. A mesma coisa ocorre na corrente. Então, aqui na corrente eu tenho a mesma coisa. Na análise CA, eu vou ter essa inversão, a gente viu essa inversão da tensão de coletor, e tendo a inversão da tensão de coletor, eu vou ter também uma inversão aí da corrente, né, de emissor. E tal, eu tenho esse formato aqui. Então, como que eu calcularia
A resistência, a gente sabe que pela lei de Ohm, uma resistência é uma relação tensão-corrente. A gente sabe disso aqui. Agora, quais valores? Né? Quais os valores que a gente pega para poder fazer essa relação? Então, essa característica vem justamente do cálculo aí da resistência CA de emissor. Ela tem um símbolozinho com um apóstrofo, a gente vai ver na próxima página, mas é importante que a gente saiba de onde vem essa análise, esse cálculo, essa definição de resistência CA do diodo emissor. Tá? Então, se vocês quiserem fazer um print aí, é bem simples, né? Não tem praticamente de explicação, mas lembrando sempre que resistência a gente obtém pela relação entre tensão e corrente. Tá? Aí, o livro do Malvino, ele traz isso aqui, ó. Então ele coloca que, conforme estudado na seção 8.3, a corrente total do emissor tem uma componente CC, que é aquela do ponto quiescente, mais a CA. Ou seja, eu tenho um valor médio, que é aquele valor central da corrente de emissor, que é a corrente na operação do transistor. Então, como é que obtém? Lembra, você calculou, você tinha a corrente IB, calculou a corrente IC e você, muitas das vezes o que a gente faz é dizer que IC é igual a IE, né? Porque elas são muito próximas. Então, normalmente é isso que a gente faz. Então, o que é que acontece? Na operação, né, onde o transistor está sintonizado, a gente tem o valor de IE. Esse Q é de operação, quiescente. Então, IEQ. E em cima desse valor médio, eu tenho uma onda de corrente, CA, que é o IE minúsculo. Então, eu tenho um valor médio, IEQ, mais o valor CA, IE. Beleza. Da mesma forma, eu tenho o VBE. Então, eu tenho uma componente DC que veio lá da polarização e mais uma componente AC. O que é que ele chama de resistência CA do emissor? É a relação dos valores CA. Ok? Então, é a relação desses dois valores CA. Ok? Beleza, então ó, ele coloca aqui, né? Vamos pegar aqui a figura 814. Então eu tenho aqui essa figura 814. Eu tenho uma corrente, eu tenho uma tensão VBE que tem amplitude de 5 mV e eu tenho uma corrente no emissor que tem uma amplitude de 100 microamperes. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu dividir os 5 mV pelos 100 microamperes, lembrando aí dos submúltiplos, né? Então, mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6. Quando eu fizer essa divisão, eu vou obter o valor de 50 ohms. Então, 50 ohms seria a resistência CA. Resistência CA do emissor. Aí ele coloca outro exemplo. Por exemplo, se VBE for 5 mili e se a corrente de emissor dobrar o seu valor, aí a resistência vai cair pela metade. Né? Então, como sempre, pela lei de Ohm, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Na proporção do aumento de corrente, você tem a diminuição da resistência e vice-versa. Então, ele fala, ó, a resistência CA do emissor sempre diminui quando a corrente CC do emissor aumenta, porque VBE é essencialmente um valor constante. Por que que é? Porque vem lá da base para o emissor. E se vocês lembrarem do circuito, vamos ver se aqui para frente a gente tem um circuito perto da gente, pronto. O VBE vem daqui, ó. Ele vem dessa queda de tensão. Eu estou dizendo daqui e não estou apontando, né? Ele vem dessa queda de tensão aqui, ó. Vejam que eu não tenho malha de resistores aqui. Essa tensão é bem definida, que é a tensão da fonte. Então, o valor VBE, ou seja, a amplitude de VBE, ela é praticamente constante. E a corrente E está passando aqui, ó. Ok? Veja que eu não tenho um resistor aqui de emissor, porque nós não estamos falando do componente resistor. Nós estamos falando de um efeito pela presença da natureza, ou melhor, pela natureza CA dos sinais. Ok? Então eu não estou colocando um resistor RE, até porque se tivesse o resistor no emissor, ele seria assim, né?
maiúsculo. Ele não seria minúsculo. Então não confundam essa resistência com o resistor, beleza? É como se fosse um efeito, ok? Beleza. Aí ele fala, ó, com a física do estado sólido e cálculo, é possível derivar a seguinte fórmula notável para a resistência CA do emissor. E a partir de agora, a gente adota isso aqui como verdade, ok? Para simplificar os nossos cálculos. Então, ó, fórmula da resistência, 25 mV dividido por IE. Para simplificar, ok, pessoal? Para simplificar. Então, essa fórmula diz que a resistência CA do emissor é igual a 25 mV dividido pela corrente CC do emissor. Então, apesar de ser um efeito de corrente alternada, nós estamos calculando com o valor de corrente DC. Tá? E o 25 mV, pessoal, é um valor empírico. Ok? É um valor que, na média, nos conduz à verdade. Ou seja, um valor que fica, esse cálculo dessa razão, tão próximo do valor CA, da relação CA, de tensão e corrente, que a gente admite, para efeito de simplificação, que a gente admite que isso aí é válido.